Vamos ficar sabendo o que vai acontecer no capítulo desta quinta-feira, 16 de março, da novela O Rei do Gado. Mas antes eu peço que você se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações e deixe o seu like. Bruno está no escritório conversando com Marcos quando Dimas aparece e diz que tem uma visita para ele. Bruno diz que não está esperando ninguém. Dimas diz que é o tio dele, Jeremias Berdinazzi. Bruno faz cara de surpreso. Jeremias pergunta para Júlia se a senhora Marieta Berdinazzi está em casa. Júlia diz que está. Jeremias pede para ela chamar Marieta, por favor, e ela diz que acha melhor ele esperar o seu Bruno primeiro. Bruno aparece com Marcos e os dois olham de cara feia para Jeremias. Jeremias olha sério para eles. Júlia pergunta para Dimas o que está acontecendo e ele diz que não sabe. Eu vim te fazer uma visita a meu sobrinho Bruno Berdinazzi Mezenga. Eu sei até o porquê dessa visita e eu te convido a dar meia volta por onde entrou. Jeremias joga na cara de Bruno que ele invadiu a casa dele 2 vezes. E bem ou mal ele recebeu ele e deixou ele falar. O teu filho andou pulando a janela do quarto da minha sobrinha e eu deixei ele sair de lá com vida. Bruno diz na cara de Jeremias que essa sobrinha dele é uma vigarista e que não tem o sangue dos Berdinazzi nem dos Mezengas. Jeremias diz que pode ser, mas ele não foi lá para discutir isso. Bruno pensa que é por causa da fazenda de Leia. Jeremias diz que também não foi por causa disso que ele foi lá. Eu vim em paz. Luana desce as escadas e Jeremias vê ela e diz: Marieta Berdinazzi, chega aqui, filha minha. Luana fica olhando para Jeremias sem entender nada. Judite diz para Otávio e Rafaela que Jeremias não está regulando muito bem da cabeça. Rafaela pergunta por que ela está dizendo isso. Porque ele foi lá pegar a sobrinha dele, Marieta Berdinazzi. Rafaela diz que dá para entender o remorso que ele sente. Judite diz que não é remorso, mas não, e sim o ódio que ele sente pelos Mezengas. Eu acho que o tio está esclerosado mesmo. Jeremias diz para Bruno que não faz mais sentido eles ficarem com essa maldita guerra entre eles. Luana diz na cara de Jeremias que ele roubou o pai dela. Ele diz que não roubou o pai dela. Ele quis largar tudo, estava desanimado na vida dele e queria ir embora. Quando ele me falou que ele queria vender a parte dele da nossa fazenda a qualquer preço, eu ofereci 20 conto que eu nem tinha. Deus sabe quanto custou para ele pagar o empréstimo no maledito banco. Eu juro que eu não roubei o teu pai e meu irmão Giacomo Guilherme. Bruno pergunta se ele também não roubou a irmã dele, Giovanna, e a mãe dele, Marieta. Marcos manda ele inventar outra história. Jeremias diz que ele não está inventando história nenhuma. Você nasceu em berço de ouro, Marcos Mezenga, rodeado pelos bois do teu pai. Mas eu, o seu tio maledito, nasceu naquele chão, tá? O meu primeiro brinquedo foi uma enxada que o meu pai me colocou na mão para ajudar ele na lida. Que nem os meus irmãos. Um que morreu naquela maledita guerra e o outro que foi cair de um caminhão. Bruno pergunta por que ele e o irmão dele, Giacomo Guilherme, fugiram com o dinheiro da venda da fazenda do pai dele para os ingleses. Jeremias diz que aquele dinheiro era tudo que eles tinham para começar de novo nessa vida. Bruno pergunta: e a minha mãe? E a sua mãe? Jeremias diz que elas estavam debaixo das asas dos Mezengas e eles sabiam que fome elas não iriam passar. Mas logo aconteceu tanta coisa, nós nos perdemos nessa vida e não nos achamos mais. Bruno diz está bem. Jeremias diz que ele não quer a fazenda dele e manda ele dizer para a mulher dele devolver o dinheiro do sinal que ele desfaz o negócio. Marcos pergunta se não precisa devolver em dobro. Jeremias diz que não, porque o tio dele não vive disso. Bruno pergunta por que então ele foi lá. Eu vim buscar essa moça que vocês me levaram lá e eu não quis receber. Me perdoa, filha minha. O senador vai até o acampamento dos sem terras acompanhado de Chiquita. Jeremias pergunta para Luana se é verdade que foi uma freira que colocou o nome dela de Luana. Ela diz que foi uma freira na Santa Casa. Jeremias diz para Bruno que essa é a verdadeira sobrinha dele, Marieta Berdinazzi. Ele não tem mais nenhuma dúvida. Bruno diz e daí? Jeremias pede para falar a sós com Luana. Bruno pergunta o que ele quer falar com Luana. Se fosse para você ficar sabendo, eu não precisaria ficar a sós com ela, hã? Luana pede para Bruno deixar ela conversar com Jeremias. Bruno e Marcos saem de lá.
Jeremias diz para Luana que ela é muito bela. Os teus olhos parecem com os da tua avó Marieta. Como eu não vi isso antes, santo Deus. Bruno comenta com Marcos que ele não está gostando nada dessa história do Jeremias estar conversando com a Luana. Por que o senhor não está gostando? O senhor não foi até lá para brigar por causa disso? Bruno diz que agora ele está com o pé atrás com Jeremias. Luana pergunta para Jeremias o que ele está querendo. Ele diz que quer ela lá com ele na casa dele. Luana diz, mas eu com o senhor? Você me chamou de ladrão, não foi? Então eu quero colocar nas tuas mãos tudo que você tem direito. Eu não roubei o teu pai, filha minha, mas eu vivo com o coração apertado na vida, como se eu tivesse roubado. Luana pergunta se ela vai ter que ir embora de lá. Jeremias diz que ele foi buscar ela. Leia lê no jornal que um corpo foi encontrado sem nenhum documento numa praia e que somente uma autópsia poderá confirmar de quem se trata. Ela diz, acharam ele. Bruno diz para Jeremias que Luana não vai sair de lá de jeito nenhum. Jeremias diz que Marieta é a sobrinha dele. E Bruno diz que ela já é a mulher dele e está esperando um filho dele. Jeremias pergunta por que ele não deixa ela decidir. Bruno manda a Luana falar. Ela agradece Jeremias por ele estar querendo dar o que é dela, mas sair de lá ela não quer não. Jeremias pergunta se ela tem noção do que ela está perdendo. Luana diz que ela não faz ideia. Ele diz que é muita coisa, é tanto que ela nem pode calcular. Marcos pergunta pelo testamento que ele já fez e Jeremias diz que testamento ele pode mudar quando ele quiser, por estar vivo. Marcos pergunta como vai ficar a outra Marieta. Luana diz, e como é que fica a outra Marieta? Jeremias diz que ela vai ficar com tudo se ela não for com ele. Bruno diz que isso é chantagem. Jeremias diz que isso é uma condição para fazer dela uma milionária, pois ela não vai sair daqui. Jeremias diz, está bem, eu te dou um tempo para pensar, filha. E aquela fazenda da tua mulher eu mudei de ideia. Bruno pergunta como ele mudou de ideia. Ela é minha, está bem? Bruno olha de cara feia para Jeremias, que vai embora. Leia liga para Marcos e fala que encontraram o corpo de Ralph que está no jornal. Marcos pergunta como ela sabe que o corpo é dele. Eu não sei, eu só estou imaginando. Ele não deu sinal de vida? Marcos diz para ela sair dessa e não falar nada disso com ninguém. Ela diz, está bem, eu não estou sabendo de nada. Marcos pede para ela não ficar nervosa. Ela diz que vai ficar calma. Marcos diz, o maldito já virou notícia. Ele conta para o pai que o safado do Ralph já virou notícia. Bruno fica pensativo. Orestes e Suzane estão escutando a notícia na TV como Ralph foi encontrado enterrado na areia da praia. Ele diz para Suzane, nós não enterramos ele, você viu. Ela diz para eles continuarem vendo a notícia. O repórter continua falando. Suzane pergunta para Orestes se não foi ele quem fez isso. Ele diz, eu não, você viu, eu só mandei dar uma surra nele e quando nós saímos de lá, o corpo dele estava estendido na praia, mas ainda estava vivo. Suzane pergunta se não tinha gente dele lá esperando para acabar o serviço. Orestes pergunta se agora ela vai querer ficar contra ele. Suzane diz que ela sabe que ele é capaz de ter feito isso. Clovis, que estava escutando a conversa dos dois, diz, ele queria matar o sujeito, parece que conseguiu, finalmente conseguiu que alguém lhe fizesse o serviço. E eu sei quem é o cadáver. Bruno comenta na mesa que primeiro Jeremias se recusou a reconhecer Luana como sobrinha dele. E agora ele aparece lá com essa conversa? Lia pergunta para Luana se Jeremias queria mesmo levar ela embora. Luana diz que queria. Marcos diz que Jeremias foi lá acenando toda a fortuna dele, não foi? Luana diz que foi. Lia pergunta para Luana se ela não ficou mexida com a proposta. Bruno pergunta para Lia por que Luana haveria de ficar. Lia diz que ela só fez uma pergunta. Bruno diz que Luana não precisa do dinheiro de Jeremias. Marcos fala besteira e diz, claro que não, ela já tem o nosso. Luana olha de cara feia para Marcos. E Bruno diz, nem do de vocês. Marcos diz que ele não falou por mal. Luana diz que se ela estivesse atrás de dinheiro, ela teria ido embora com Jeremias. Ela se retira da mesa. Bruno pergunta se eles viram o que eles aprontaram. Lia diz que ninguém lá falou nada demais. Não se pode mais abrir a boca nessa casa, é isso? Bruno diz para falar bobagem não. Rafaela pergunta para Jeremias se ele acha que Luana vai abandonar tudo que ela tem na casa de Bruno. Se ela tiver juízo naquela testa, ela vai abandonar. Otávio diz que ele nem pode imaginar os argumentos que ele deve ter usado para tentar convencer ela. Jeremias diz os mesmos argumentos que eu usei para fazer vocês dois se casarem. Isto,
Rafaela não gosta nada de saber que Jeremias falou da fortuna dele para Luana. Mas ela não está esperando o filho do tal Mezenga? Jeremias diz: tá, Judite, você já imaginou se aquela criança nasce aqui? Rafaela diz que a criança vai ser um Mezenga. E o ódio dele onde é que fica? O nome Mezenga nós vamos lavar no primeiro banho que nós dermos nele aqui. Judite diz que ela vai gostar de dar banho no filho de Luana. Rafaela pergunta para Jeremias se ele reparou que está chamando ela de Rafaela. Mas é o que você vai ser de novo se a Marieta vier para cá, Rafaela. Ela não gosta nada disso. Otávio pergunta com quem ele vai estar casado agora. Judite diz que isso vai dar encrenca. Vai dar encrenca nada, Judite. Para tudo se tem um jeito. Rafaela olha com ódio para Jeremias. Bruno pergunta para Luana o que ela e Jeremias conversaram. Ele me pediu perdão, falou umas coisas do meu pai. Bruno pergunta que coisas. Ele falou do remorso dele. Tá bom, ele levou 20 anos para sentir remorso, ficou roubando todo mundo, agora vem choramingar aqui? Luana diz que Jeremias pareceu sincero para ela. Bruno pergunta se agora ela resolveu ficar do lado dele. Ora, você me levou lá para cobrar o que é meu? Eu levei mais. Mas então agora está querendo reclamar. Bruno diz com a condição de você ir lá viver com ele. Isso é porque ele não sabe o quanto eu gosto de você. E tem um filho meu dentro dessa sua barriga. Luana diz que Jeremias falou que não tem problema disso não. Como não tem problema? Porque ele também quer o nosso filho lá. Bruno diz: ah não, isso eu não acredito. Ele só não quer que eu case com você. Bruno pergunta que conversa é essa? Porque assim o nosso filho vai ser só meu. Bruno fica indignado e diz: vai ser só seu? Luana diz que só assim ele vai poder ter Berginazio no nome dele. Bruno diz que ele apagou esse nome porque ele é maldito. Luana diz que é uma Berginazzi. Rafaela pergunta para Otávio se ele já notou o risco que eles estão correndo por causa de Luana. Otávio pede para ela ter calma, porque essa Marieta nunca vai para lá. Rafaela diz que ela já esteve lá 2 vezes atrás do que os mezengas pensam que é dela. Só que uma delas foi você que trouxe, né? Rafaela diz que agora é diferente, porque eles são os únicos herdeiros de Jeremias. Otávio pergunta do que ela está com medo, e ela diz que não quer que Jeremias mexa no testamento dele como ele já fez antes. Isso ele pode fazer, você tem toda a razão. Rafaela diz que enquanto Jeremias estiver vivo, ele vai poder fazer o que ele quiser. Otávio pergunta por que ela está falando assim. Ela olha para Otávio e pergunta se ele quer perder o que já é deles. Lia e Marcos falam mal de Luana. Otávio joga na cara de Rafaela que ela e o Dr. Fausto eram amantes, porque o pai dele avisou isso. Ele escreveu no verso do cheque. O seu pai tinha ódio de mim, Otávio. É por isso que você não consegue dormir comigo? Ela diz que agora ele falou uma coisa que pode explicar a aversão que ela sente por ele. Ele diz aversão, bela palavra. Ela pede desculpas, mas diz que é verdade. E foi por isso que você então aceitou essa palhaçada? E você não aceitou? Ele diz: eu aceitei sim, você está certa. Ela diz que é difícil abrir mão de tanto dinheiro, principalmente se a pessoa já passou fome na vida. Otávio pergunta se ela já passou fome. Rafaela diz que ela não quer falar sobre isso. Otávio diz: tá legal. Rafaela diz para Otávio que o pai dele era tão esperto que no momento que ele viu ela, ele percebeu que ela não era Marieta, que tinha caído do caminhão. Otávio diz: e aí? Só que ele não sabia que eu era uma Berginazzi. Aí você mandou matar ele. Ela diz que não mandou matar, ela jura. Otávio beija Rafaela e os dois vão para a cama. Judite pergunta para Jeremias se Rafaela não lembra nada da família dele. Ele diz que não, mas o Bruno tinha uma mansidão nos olhos. Judite diz que não vê essa mansidão nos olhos de Rafaela. Não é por isso que ela deixa de ser uma Berginazzi. Judite diz: será que é mesmo? Jeremias pergunta do que ela está desconfiada. Ela diz nada, o esperto aqui não é o senhor? Jeremias olha para ela desconfiado. Rafaela mente para Otávio e diz que ela acha que é capaz de se apaixonar por ele. Ele pergunta se ela quer que ele pule a janela dela. Ela diz que ele quer estragar tudo. Ele pede desculpas e ela manda ele parar de falar do Marcos. Eu não falei, eu só falei em pular a janela. Ela diz que ele não vai pular janela nenhuma. Jeremias diz que ela tirou o apetite dele e manda ela falar porque ele é o esperto. Judite diz que é bobagem o que ela falou. Jeremias pergunta se ele é trouxa. Judite diz: trouxa nada? Jeremias manda ela desembuchar o que ela está sabendo que ele não está.
Judite diz que Rafaela já está grávida. Jeremias fica feliz e diz que é uma ótima notícia que ela está dando para ele. Judite olha séria para Jeremias e Jeremias pergunta por que ela está olhando para ele assim. Não vai me dizer que... Judite diz que não é de Otávio, e sim de uma daquelas puladas de janela. Jeremias fica decepcionado. Ele diz para Judite não falar nada e fazer de conta que ele não está sabendo. Ela diz que vai fazer isso. Eu quero ver até que ponto aqueles dois vão levar essa farsa. Judite diz na cara de Jeremias, até coloca a mão na vossa fortuna. Jeremias diz que ela está certa, mas foi o senhor que arrumou essa encrenca toda quando inventou de os dois se casarem. Ele concorda e diz que foi muito besta. Bruno convida Zé do Araguaia e Dona Ana para o casamento dele com Luana. Ele vai mandar o avião ir buscar eles. Ele diz tá certo, pode deixar que nós espera o avião. Rafael pergunta e eu? Zé diz para Bruno que Rafael quer saber se ele pode ir junto com eles. Bruno manda ele deixar Rafael com a avó uns dias. Rafael percebe que ele não vai poder ir. O patrão quer que a gente te deixe uns dias lá com a sua avó. Rafael diz que ele não quer ficar com a avó dele, ele quer voar. Dona Ana acha graça. Suzane aparece no apartamento de Leia. Leia pergunta o que ela está fazendo lá. Suzane entra sem ser convidada e diz conversar com você. Leia grita conversar o quê? Suzane tem a cara de pau de dizer sobre Ralph. Eu não sei do meu marido, eu não falo com ele há dias. Aliás, eu pensei que ele estivesse com você. E eu pensei que ele estivesse com você. Leia pergunta se Ralph não estava com ela no Guarujá. Suzane diz não. Leia diz que ele disse que esteve. Mas isso não foi agora. Agora quando? Porque da última vez que eu estive com o meu marido e nós brigamos definitivamente, ele saiu daqui para se encontrar com você. Suzane diz que pensou que Ralph estivesse voltado para ela. Leia diz que não teria recebido Ralph de volta porque ele acabou para ela. Suzane pergunta se acabou mesmo. Acabou, mas eu tô estranhando muito o seu topete de vir aqui atrás dele. Pois eu vim aqui para te dizer a mesma coisa, eu estou saindo da vida do seu marido e também é definitivo. Quanta consideração da sua parte vir me dizer isso, não? O seu último encontro não foi com ele no iate do seu marido? Por favor, vá embora. Suzane mente e diz que não foi no iate do marido dela. E ela acha que a conversa delas pode terminar por ali mesmo, porque elas duas já se livraram daquele cafajeste. Leia fica olhando para ela e Suzane diz adeus. Ela deve estar sabendo de alguma coisa. Rosa é ignorante com o senador e manda ele procurar alguém para ficar com ele no altar no casamento de Bruno Mezenga, porque ela não vai servir de madrinha para ninguém. Ele fica chateado e diz está certo. Suzane diz para Orestes que a mulher de Ralph parece não estar sabendo de nada. Eu não sei porque alguém foi matar aquele infeliz. Isso pode te prejudicar bem, não pode? Orestes diz que ele só mandou darem uma surra nele. Só isso, eu não paguei ninguém para matar ele. Suzane pergunta quem vai acreditar nisso. Orestes diz que se Ralph não for identificado, ele vai acabar sendo enterrado como indigente. Aí o assunto morre. Suzane diz que Ralph tinha muitas amiguinhas, mas quais delas vai ligar o sumiço dele com o corpo que foi encontrado na praia? Vamos esperar que nenhuma, senão todas as suspeitas vão cair em cima de você. Ele diz, de nós, meu amor, de nós. O senador diz para Bruno que ele não vai poder aceitar ser padrinho dele porque ele não vai poder contar com a presença da mulher dele ao lado dele. Bruno diz que ele já deveria ter imaginado. Luana diz que se ela não gostasse tanto de Bruno, ela iria embora de lá. Ela lembra que Jeremias disse para ela que ele vai estar esperando ela de braços abertos. Otávio diz para Rafaela que Jeremias está com essa ideia fixa e vai trazer a Luana para morar lá de qualquer maneira. Rafaela diz que ele também está disposto a comprar a maior briga com os Mezengas por causa daquela fazenda. É o que eu digo, será que ele está regulando bem da cabeça? Eu não sei, a gente só tem que ter muito cuidado, porque de uma hora para outra ele pode acabar com tudo. Jeremias comenta com Judite que ele está começando a duvidar se a Rafaela é mesmo uma Berdinazzi, neta de Bruno. Judite pergunta o que ele vai fazer. Ele diz nada por enquanto, eu vou dar corda para ela se enforcar.